Senhor, a igreja pode se sentar, amém? Gostaria de ler com a igreja. Um pouquinho para mim, por favor. Livro de Evangelho de João, capítulo 12. Semana passada nós lemos o Evangelho de João, capítulo 11, onde passa a história de Lázaro, aquele amigo de Jesus que morreu, e nós aprendemos que tudo que aconteceu na morte de Lázaro, a forma como Jesus o ressuscitou, foi proposital. Jesus sabia exatamente o que estava fazendo e onde queria chegar. E aprendemos que o fato de Jesus ressuscitar Lázaro fez com que intensificasse a ira dos fariseus, dos líderes religiosos, para matar a Jesus. E no capítulo 12 é uma continuação desse mesmo episódio. No capítulo 12, Jesus vai estar novamente em Betânia. Dá a entender que do capítulo 11 ao capítulo 12, Jesus ele saiu e ele foi para algum outro lugar e fizeram para ele uma festa, uma ceia em homenagem a Jesus. No capítulo 12, ele vem novamente para Betânia, e aqui a Bíblia diz que vai faltar 6 dias. Versículo 1 diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Jesus volta para Betânia, e ele volta por um motivo: ele estava sendo homenageado. Fizeram uma ceia, porque se tinha uma coisa ali que eles tinham, era agradecer. Eles tinham muito motivo para eles homenagearem Jesus, não faltava. E eles amavam a Jesus. A Bíblia mostra isso. Marta, Maria e Lázaro eram amigos íntimos de Jesus. Mas é interessante que essa festa, aqui no capítulo 12, não fala o lugar onde é. O versículo 2 diz: Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Ou seja, aqui não fala na casa de quem eles estavam. Por isso que os evangelhos é importante a gente consultar todos eles, porque o que às vezes um não fala, o outro fala, né? Aquilo que a gente aprende chamado de hermenêutica, quando a Bíblia ela responde às perguntas que nós fazemos. Então, no livro de Mateus e livro de Marcos, vai dizer que Jesus aqui, essa casa, era a casa de Simão, o leproso. Provavelmente, é lógico, né? Não tem sentido ele ser leproso, mas provavelmente ele foi no passado. E aqui as pessoas não deixam barato e não esquecem, não é mesmo? Ele vai ser chamado de leproso, mesmo não sendo mais, com um rótulo. E aqui no livro de João não diz que é na casa desse Simão. Quando a gente lê aqui, aparentemente, se não tivesse registrado nos outros evangelhos, nós pensaríamos até mesmo que era na própria casa do Lázaro. Seria o mais lógico ele ser homenageado na casa do Lázaro, né, que foi ressuscitado por Jesus, mas não, foi na casa de Simão, o leproso. E aí o versículo 3 diz que então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Esse jantar, irmãos, essa ceia, era algo que não era só uma festa comum. Aqui Jesus ia ensinar muitas coisas. E aqui também ia ficar muito claro que quando nós vamos adorar a Jesus, nós não oferecemos qualquer coisa. Nós não viemos para a casa do Senhor porque temos costume. Nós não adoramos a Jesus porque simplesmente Ele é Deus. Fazer o quê? Tem que adorar, né? Não. Quando nós adoramos a Jesus, adoramos Ele de corpo e alma e espírito. Ele merece tudo que nós não tem nada que na nossa vida que nós entregarmos a Jesus que pague o que Ele fez por nós. Aleluia. E a Maria, que ela tem uma forma muito diferente. Marta e Maria são duas pessoas, duas irmãs, mas são diferentes. Eu não sei se todos aqui têm irmãos, mas eu acredito que se eu perguntar, seu irmão é igualzinho você?
é calmo desse jeito? Ou é nervoso desse jeito? Ou é brincalhão desse jeito? Você vai dizer, não, meu irmão é mais calmo do que eu. Ou ele é mais brincalhão do que eu. Meu irmão gosta mais disso, eu gosto mais daquilo. E fica claro, irmãos, que Marta e Maria são duas pessoas diferentes, ainda que sejam irmãs. Porque no primeiro encontro que Jesus tem com essas pessoas, a Bíblia citando isso, vai dizer que Marta servia. E até em um momento ela meio que se irrita, porque a Maria não ajudava. Estava ali aos pés do Senhor ouvindo. No primeiro encontro Jesus diz, olha, aquilo que ela escolheu não lhe será tirado. Ela escolheu ficar aqui e ouvir, e ela vai ouvir, não reclama. Só, irmãos, que não é porque Marta estava ali servindo que ela não adorava Jesus. Nós temos que entender a maneira como cada um adora Jesus. Marta era do serviço, parece que é a característica dela. É aquela pessoa que não consegue ficar quieta. Às vezes a gente chega em casa no domingo à noite, depois do culto, aí eu já dou assim aquela para ver se a patroa desacelera, né? Vamos ficar de boa, vamos, né? Não, eu tenho que fazer tal coisa, porque amanhã não vai dar tempo. Você fala, pelo amor de Deus, relaxa. O que você não fazer hoje, faz amanhã, mas não adianta, irmãos. É a característica de cada um. Se a pessoa não deixar a pia limpa, ela não dorme. Se dormir, dorme muito mal, tem pesadelo, tem... Não é mesmo? Não é verdade? Por quê? Porque a característica dela, o que dá prazer a ela, é ver aquelas coisas feitas. E Marta é do serviço. E aqui, irmão, nós vamos ver muito claro a adoração das duas a Jesus. A festa é em homenagem a Jesus. Você homenageia alguém na sua casa, a pessoa chega lá e você não dá um café? Você não apresenta um bolo, uma torta, alguma coisa? Quando você homenageia alguém, não estou dizendo que você tem que dar do melhor ou mais caro aquilo que você não pode. Mas o que você tiver de melhor, você tem que oferecer àquela pessoa. E aqui a Bíblia diz, irmãos, que a Maria, por sua vez, adorou Jesus da sua maneira. E ela foi muito íntima. A intimidade que ela se aproximou de Jesus. Irmãos, não é porque você... Tem gente que fala assim, eu tenho uma intimidade muito... Não é essa intimidade que faz você mais crente ou mais próximo de Jesus. Aproveita aquilo que Deus te chamou para você fazer e adore a Jesus, mas não desfaça de alguém que aparentemente não tem essa mesma intimidade. Porque eu já ouvi pregação, irmãos, de pessoas criticando a Marta, falando mal da Marta. Falei, rapaz, muito bem, se não tivesse a Marta ali servindo alguma coisa, o povo só ia ouvir palavra. Não é verdade? E depois ia sair todo mundo reclamando, falando, depois de um culto desse, Jesus falou a dessa, mas nem um cafezinho. A Marta fez a sua parte, irmãos. Ela serviu a Jesus com a sua característica. Mas a Maria, irmãos, ela não economizou e não olhou para aquilo que ela tinha, o preço. Oh, aleluia! A Bíblia diz aqui que a Maria, ela pegou um frasco de nárdo, era um perfume muito caro. A Bíblia diz que era um salário de um ano de um trabalhador. E ela pegou aquilo, quebrou a sua ponta, porque tinha que quebrar, e derramou nos pés de Jesus. Aleluia. E começou a enxugar com seus cabelos. Aleluia. E aqueles que não entendem as coisas de Deus, irmãos, vão se levantar contra as coisas, muitas das vezes, de Deus. Porque a Bíblia diz que quando ela faz isso, olha que interessante, irmãos, o verso 3 diz, né? Então Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro daquele unguento. O nardo aqui, aparentemente, dá para até entender que era para fazer muito perfume, né? Vocês sabem que a essência pura do perfume, ela faz vidros e vidros de perfume. Mas aquela essência sozinha, ela tem muito valor, né? E ela derramou aqui, irmão, segundo eu pesquisei, é cerca de 300 a 400 ml de perfume que custa esse valor. E ela pegou aquilo e depositou a sua oferta. Só, irmãos, que não espere que quando você fizer algo para Deus, quando você fizer algo para Deus, quando eu fizer algo para Deus, irmão, nós temos que esperar somente a aprovação de Deus. Eu estou falando algo que nós façamos conforme a Bíblia ensina, tá? Não é o que nós queremos. Às vezes não vamos ser aprovados, irmãos, pelos próprios irmãos.
pelas pessoas que estão ali próximas, vendo você adorar Jesus. Porque no Evangelho de Mateus e Marcos, vai dizer que os discípulos se levantaram contra ela e começaram a reclamar. Começaram a falar: que desperdício é esse? Por que não se vendeu isso e não deu aos pobres? Isso é uma desculpa, porque aqui no livro de João é interessante. Mateus e Marcos dizem que foram os discípulos juntos, mas João é específico em dizer quem foi. E ele vai dizer que não foi os discípulos. Ele diz, versículo 4: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, e aqui ele vai, eu acho que o João aqui, irmão, estava com Judas pela garganta já. Porque o que Judas fazia no meio do grupo, irmãos, olha, vai me desculpar, a gente muitas das vezes tolera, mas a gente percebe. Não é verdade? Glória! A gente tolera muitas coisas, mas a gente percebe, e a Bíblia diz que nós devemos tolerar mesmo. A Bíblia diz que a separação entre o trigo e o joio, quem vai fazer é Deus, não é nós. Mas o João via. Por que ele via? Porque ele declara claramente, ele diz assim, ó: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de o trair, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? E ele vai dizer: ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres. Para entender que ele analisava o Judas. E ele diz: mas porque era ladrão e tinha a bolsa, ele era um tesoureiro de Jesus, e tirava o que ali se lançava, e roubava do tesouro da casa de Deus, porque Jesus era o Filho de Deus e era uma igreja não em um templo de pedra, de cimento, mas era uma igreja, como é que fala quando os pastores são itinerantes? Itinerantes, né? Era uma igreja itinerante que andava evangelizando. Porém, muitas pessoas criticam e dizem: por que a igreja pede dízimo? Por que a igreja pede? A igreja não pede, é a ordenança de Deus para que a igreja se mantenha. E olha só que é tão interessante que o próprio Jesus tinha esse costume. Ele tinha um tesoureiro, alguém que cuidava da bolsa, que recebia as ofertas para onde eles fossem, puderem se alimentar, se hospedar, tomar um banho. Só que o tesoureiro era ladrão. Irmãos, Jesus suporta a todos. A Bíblia diz: vinde como estáis. A Bíblia não disse limpe, depois venha. Não importa se o cidadão é ladrão, se ele é assassino. Não importa quais são os defeitos dessa pessoa. Jesus diz: venha. E ele recebeu Judas. Irmãos, será que Jesus não sabia quem era Judas? Sabia, irmãos. Glória a Deus. Sabia quem ele era por fora e por dentro. Mas Jesus o suportava. E na verdade Jesus queria que ele se salvasse. Aleluia. Porém, Judas nunca se arrependeu dos seus pecados. Irmãos, estar no meio do grupo não significa ser do grupo. É necessário que todos nós venhamos cada dia reconhecer que somos pecadores, nos arrepender e aceitar todos os dias a Jesus, o melhor dizendo, pedir a Ele que nos aceite todos os dias. Só que a Bíblia mostra que Judas, irmãos, ele não era assim. Ele era do meio do grupo, porém ele não era do grupo. Ele nunca aceitou Jesus, ele nunca entendeu o propósito de Jesus, e por isso ele vivia essa vida. Maria oferta a Jesus o melhor que ela tinha, e Judas se levanta contra, porque ele não entendia a questão de oferta. Irmão, se quer ser abençoado, tem um coração abençoador. A Bíblia diz que quem dá com alegria. A Bíblia diz: não se dá nem por tristeza, nem por pressão. O que é pressão? É às vezes a gente levantar aqui, passar um envelope e dizer: você tem que dar, quero ver o teu nome lá. Não. Aqui nós não temos esse costume, graças a Deus. Glória! Eu não sei quem são os dizimistas, os tesoureiros provavelmente devem saber, mas eu não pergunto, não quero saber. O que nós fazemos é lançar a palavra para despertar a fé, e cada um venha dar de volta a Deus aquilo que recebeu de Deus, mas de coração alegre. Glória! Só que Judas não podia entender isso, irmãos. Judas
ele vivia uma vida dupla. Ele fazia parte do corpo, mas ele não era do corpo. E aí agora Jesus, irmãos, vai repreendê-los. Ou repreender a Judas. Tudo isso daqui, irmãos, está próximo à morte de Jesus. São os últimos dias. São pontos cruciais. E Jesus está entendendo quem está com ele e quem não está. Sabe que quando vai chegando o ponto principal de algum acontecimento muito grande, tem um ditado aí no mundo que diz assim: agora vamos separando os homens dos meninos. Não é verdade? E aqui vai ficar muito claro quem é Judas, irmãos. E Jesus vai dizer assim, olha, versículo 7. Disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isso. Ela não sabia, irmãos, exatamente o que estava fazendo. Mas ela estava ungindo o corpo de Cristo. Quando você vai estudar sobre esse assunto, você diz, ué, mas peraí, como que pode ungir o corpo de um vivo como se ele estivesse morto? Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que Jesus já estava morto desde a fundação do mundo. Jesus nasceu já predestinado à morte, e morte de cruz. E ela não sabia, mas Jesus sabia. A sua morte seria algo tão rápido que ele não teria as mesmas honrarias, os mesmos costumes que tinha quando se enterrava um corpo. Ungir o corpo, preparar o enterro, chorar. Nada disso. Jesus, irmãos, desceu da cruz e enfiaram ele num túmulo. E ele diz, deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isto. Não terei tempo de ser ungido depois. Está me ungindo já agora. Aleluia. E ele diz, porque isso aqui é muito interessante, irmãos. Ele diz, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. A sua oportunidade de adorar Jesus, às vezes, é a última. Numa tradução mais simples de entender, vai dizer assim, aos pobres vocês sempre vão ter convosco para poder ajudá-los. Porque qual é a desculpa de Judas? Por que não vendeu para dar aos pobres? O que Jesus quer dizer? Sempre terão pobres para vocês ajudar, porém a mim, não. Essa é a última oportunidade. Glória. Às vezes Deus pede a você algo e você diz, depois eu faço. Aleluia. Glória. Às vezes o Senhor te cobra alguma coisa e você fala, depois eu tenho outra oportunidade. Só hoje aqui foi falar de 2 enterros. Jesus disse, deixai-a. Ele repreendeu. Porque ela estava adorando a Deus e outras pessoas a criticando. E ele disse, para o dia da minha sepultura, guardou isso. Aleluia. Ela já me ungiu antecipadamente. Para o dia da minha morte. E ele diz, os pobres vocês sempre vão ter, irmãos. Nunca vai faltar alguém precisando de ajuda. E às vezes alguém pode usar de desculpa dizendo, por que não se vendeu? Aí o pobre bate na porta dele, ele tem o dinheiro, tem ajuda e não ajuda. É hipocrisia, é usar desculpa para não entregar a Deus o que é dele. Eu me lembro, e me perdoa o abençoado do presbítero Aguinaldo, ele contou um testemunho aqui, que Deus queria muito abençoar ele. Né, o abençoado, lembra disso? Ele trabalhava no emprego e Deus queria uma oferta dele. Só que a oferta era tudo que ele tinha. E Deus teve misericórdia, insistiu até a última hora, e Deus fez uma obra. Mas quantas vezes a gente pega e fala, não, porque isso daqui eu vou usar para isso, isso aqui é tão importante, isso aqui, Deus fala, me entrega. Não retenha, não segura. Se Deus te mandou, irmão, se você não tem dúvida que Deus te mandou, fique tranquilo. Deus muitas das vezes te pede porque Ele quer te dar. Ele pediu a Abraão, pega o teu filho, é quem tu amas, leva lá em cima do monte, e lá você vai sacrificar ele para mim. Glória. Era a promessa de Abraão, era tudo que Abraão tinha, no sentido de que ele mais queria na sua vida. Era o filho que viria a dar a descendência de que Deus prometeu para ele. E ele falou o quê? Amém. Ele pegou o filho, caminhou cerca de 3 dias com o filho do lado,
sabendo que ia matá-lo. Aleluia. Chegou em cima do monte, Deus proveu o cordeiro, porque ninguém pode dar a vida para algum outro objetivo. É como se Deus dissesse: você não precisa me dar nada, eu te dou. Só que muitas das vezes, para Deus nos dar, irmãos, Deus nos testa, para ver se nós temos o coração grato para entregar. E a resposta de Jesus, olha que interessante, irmãos, ele fala isso e depois ele diz: e muita gente dos judeus soube. Isso daqui a gente só vai encontrar em outros textos. Jesus vai dizer em Marcos e Mateus, diz assim: olha, o que ela fez ficará para a memória dela. Aonde esse evangelho for pregado, se lembrará do que ela fez. Tudo que nós fazemos para Deus, irmãos, Deus recompensa. E a recompensa para ela foi ter o seu nome eternizado e com algo positivo, algo que vem trazer para ela honra. Ah, mas ela merece honra? Jesus a honrou aqui, e a honra até hoje, porque o seu nome está na palavra de Deus, está aqui. Então nada do que você fizer, ainda que ninguém veja, Deus viu, e Deus recompensa. Então tenha um coração voluntário para Deus. Eu tenho certeza que você nunca vai perder, você sempre vai ganhar. E aí, irmãos, continuando, o verso 9 diz: e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, que Jesus estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também por causa para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Como Jesus ele chamou a atenção, irmãos, ao máximo, o fato de Lázaro ter sido ressuscitado depois do 4º dia se tornou uma notícia que chamou a atenção pelas regiões. E agora as pessoas vão vir aqui sabendo que Jesus está, não só por causa de Jesus, mas por causa de Lázaro. E é interessante, porque os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Depois eu separei algumas coisas aqui práticas para a gente aprender em cada ponto isso aqui. Mas o fato de Lázaro, irmãos, ter sido um milagre chamou a atenção tanto que o inferno agora vai se levantar contra o próprio Lázaro, para também querer matar Lázaro, porque Jesus ressuscitou Lázaro, e não só ressuscitou, mas agora Lázaro é alguém famoso. E a fama dele faz com que Jesus seja famoso. Irmãos, nós temos um costume de esquecer e parar de divulgar aquilo que Deus fez na nossa vida. Jesus te tirou do lamaçal do pecado, da onde você não podia sair sozinho. E pouco tempo depois nós esquecemos disso. Jesus curou, libertou, transformou, deu uma família. Muitas das vezes livrou da morte, coisas que nós dizemos: eu sei que ali era a minha morte. Nós sabemos, temos consciência. Sabemos que aquela enfermidade nos mataria. Jesus nos curou. A gente conta durante uma semana para alguém, naquele alvoroço, naquela alegria, e depois esquece. Oh, aleluia! E os milagres que Deus faz na nossa vida, irmãos, é para divulgar o nome de Jesus. Oh, aleluia! E aqui a Bíblia diz que o povo, sabendo que Jesus estava ali, iam até lá não só agora por causa de Jesus, mas por causa do testemunho de Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa deles, iam e criam em Jesus. Quem nós somos? A Bíblia diz que nós seríamos suas testemunhas. Estamos sendo. Aquilo que Deus fez na minha e na sua vida está servindo de testemunho para glorificar o nome de Deus e para que alguém também creia nele. Jesus aqui é os seus últimos dias na terra. Ele vai morrer logo. Só que mesmo nos últimos dias, irmãos, ele continua fazendo milagres, operando e ensinando. Eu quero trazer algo, porque eu não vou passar das 8. Alguns pontos, irmãos, para a gente aprender na nossa vida. A ceia era na casa de quem? De Simão, o leproso, que com certeza não era mais leproso.
Isso mostra que o mundo nos rotula pelo nosso passado. Enquanto Deus diz que do nosso passado já não se lembra mais. Quero só pegar alguns pontos, porque só tem 15 minutos. Eu não sei quem você foi no passado ou quem você é hoje. E as pessoas não vão deixar você esquecer de quem você era. Não vão deixar você esquecer de quem você era. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Deus não lembra mais dos nossos pecados. Ele lança no mar do esquecimento. Aconteceu um episódio hoje, eu achei muito interessante. Alguém estava conosco e de repente se retirou. Fiquei preocupado, fui atrás. Depois ele falou para mim assim, olha, eu senti uma presença assim diferente, nunca tinha sentido. Eu falei, você sentiu a presença de Deus. E aí eu fui orar. Me afastei para ir orar. E eu estava lá orando e falei, Deus, traz alguém aqui para me dar um conselho, porque eu estou perturbado, eu estou confuso. Porque Deus disse para ele que ia abençoar ele, mas ele estava lutando com ele mesmo, dizendo, mas eu não mereço. Você vê, irmãos? Porque o inimigo, ele sempre vai querer dizer, você não merece. O leproso, ele não era mais leproso. Mas esse rótulo aqui não foi Jesus que deu para ele, eram as pessoas. Hoje você pode ser, no passado foi algo, e alguém hoje vai dizer assim, mas ele não merece isso, ele não merece essa família. Ele não merece ser abençoado desse jeito. Aleluia, Deus. Mas eu vou dizer para você, irmão, pouco importa o que pensa. Aleluia, glória. E não estou falando isso no sentido de ignorância, não. É porque de verdade pouco importa. Ele não era mais leproso. Ele era alguém que teve a sua vida transformada ao ponto de poder fazer um banquete e convidar quem, irmãos? O próprio Deus, você está na sua mesa. Aleluia. Então, se o seu passado te condena, Jesus ele te restaura. Alguém que tinha muita vergonha de olhar para Jesus se chama Pedro. A Bíblia diz que ele negou Jesus 3 vezes. E quando Jesus se encontrou com ele, começou a perguntar, e aí Pedro, você me ama? E ele todo cabisbaixo, eu amo. Você me ama, Pedro? Eu amo. Você me ama, Pedro? Eu amo. Jesus sabia, irmãos, que ele estava com vergonha. Você já decepcionou alguém? Você não vai orgulhoso depois. Na verdade, muitas das vezes você não vai, você é procurado. E se a pessoa te perdoa, você é envergonhado, se alegra depois por ter sido perdoado. Mas não por orgulho. Mas Jesus, irmãos, mesmo que Pedro estava envergonhado, Jesus falava assim, olha, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Eu te chamei, e o propósito para o qual eu te chamei não caiu por terra porque você errou. Então, ainda que alguém diga, mas aquilo ali é um ex, ou era uma ex, não importa. É que você não sabe do passado dele. Pouco importa. Importa o propósito para o qual Deus nos chamou. Não é ninguém que morreu por nós, irmãos, daqui, da terra. Mas foi Jesus. Outra coisa, a ceia é em homenagem a Jesus. Não podemos esquecer do que Jesus faz e fez em nossas vidas. A Bíblia não diz como Simão deixou de ser leproso, como foi curado. Creio que foi Jesus que o curou, mas ele queria agradecer. Tem pessoas, irmãos, que recebem bênção de Jesus, bênção, mas bênção mesmo. Falando de bencinha, não. Bênção, tudo é bênção, na verdade, mas tem bênção que parece que é mais. E a pessoa se esquece assim. Ele fala, conquistei, vamos para o próximo objetivo. Tudo que Deus faz na sua vida, você tem que retribuir com Ele, para Ele. O Simão aqui, ele estava agradecendo a Jesus, irmão. Não sei se foi Jesus que curou ele. Muito provavelmente deve ter sido. E ele queria agradecer a ele. Eu pergunto para mim, e você faz essa pergunta para você. O que Deus tem feito na sua vida e o que você tem retribuído em agradecimento a Ele? Quantos cultos de ação de graça você participou no ano passado? Quantos? Dá para contar nos dedos, ainda não? Melhor, quantos você fez? Participou é de alguém, né, irmãos? Quantos você fez? É bem assim, meu Deus. Então nós agradecemos pouco, irmão, mas pedimos muito.
Marta e Maria eram mulheres, aqui eu falei, diferentes características. Marta era do serviço, Maria da atenção, ela dava atenção. Mas cada uma adorava Jesus. Devemos adorar Jesus com as nossas qualidades. O que você sabe fazer? Tem gente que fala, mas eu não tenho talento. Como você não tem talento? Você trabalha com o quê? É interessante que nós dizemos que não temos talento para servir a Deus. Mas para a nossa vida, para os nossos interesses, nós desenvolvemos talento. Se eu não sei dirigir, eu aprendo. Se eu não sei costurar, eu aprendo. Porque eu preciso ganhar alguma coisa para viver. Na verdade, se eu não sei construir, eu faço um curso, eu dou um jeito, eu aprendo. Mas por que muitas das vezes para adorar a Deus nós não temos isso? Oh, aleluia, Deus. Maravilhoso. Quantas vezes a casa de Deus está padecendo, às vezes por falta de um músico? Mas como assim padecendo? Ô, irmão, deixa eu te perguntar. Você gosta de cantar acompanhado com instrumentos ou sem? É muito melhor com instrumento, não é verdade? Não é mesmo? E quantas igrejas por aí nós vemos, irmão, passamos e vemos os irmãos sofrendo, cantando na garganta sozinho. Mas tem gente ali. Por que ninguém procura um curso, se esforça para aprender alguma coisa para servir a Deus? Oh, aleluia. Mas a desculpa é, eu não tenho talento. Não tenho tempo. O que nós mais vamos conseguir, irmãos, é desculpas. A questão é, o nosso Deus, irmão, não é besta. Tá? Ele não é besta. A parábola que Jesus disse dos talentos prova isso. O dono da terra saiu, foi viajar, foi fazer alguma outra coisa e deixou os talentos para cada um segundo a sua capacidade. Mas não deixou ninguém sem talento. Todos receberam talento. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. O que tinha 5 granjeou mais 5. O que tinha 2 granjeou mais 2. E o que tinha 1 usou a desculpa. Enterrou, usou desculpa. Eu sabia que o Senhor era um homem terrível. Um homem que colhe onde não plantou. Eu sei que o Senhor é um homem que assusta. Ele vai dizer assim, e você enterrou o meu talento. Por que você não botou no banco? Para correr um jurinho, para me ganhar um dinheirinho. Como você não fez nada de certo, dá um teu. E eu vou dar para o outro que tem alguma coisa. E ele vai completar dizendo assim, porque o que não tem, até o que tem, lhe será tirado, irmão. Deus não aceita desculpa. Deus não aceita desculpa. Jesus, ele disse, olha, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então, irmãos, a seara está aí, mas falta trabalhadores, falta pessoas com interesse em desenvolver talentos para servir. E a igreja cresce quando os irmãos se esforçam para fazer alguma coisa. Marta e Maria tinham características diferentes, mas cada uma delas fez para Jesus aquilo que podia fazer. Então não usamos desculpa, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Vamos usar o que Deus nos deu. Tenham coragem para fazer alguma coisa, para servir a Deus. Você não vai deixar de ser recompensado. 4 diz assim, não há nada que possa pagar o que Jesus fez por nós. Então devemos colocar tudo que somos e temos para servir a Deus. Maria não olhou o valor do perfume, porque nada poderia lhe se comparar ao que Jesus fez por ela e sua família. O que era 300 denários? Salário de 1 ano, né? De trabalho. E o que era a vida do irmão? Deus, aleluia, salário de Hã? Na verdade, ele foi comprado por salário de 1 ano? Não, ele foi comprado pelo preço de sangue. Irmão, não tem nada que nós façamos que venha pagar o que Jesus faz por nós. Aleluia. Jesus é bom, aleluia. Que darei eu, na verdade, a Deus por todos os seus benefícios. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, Jesus aqui está nos seus últimos dias. Sua morte é real. Jesus, ele morreu faz mais ou menos 2000 anos, mas ele morreu de fato. Glórias a ti, Senhor. Exaltado é o Cordeiro para sempre. Se a profecia não tivesse cumprido lá, poderia se cumprir nos nossos dias, poderia cumprir em qualquer momento. Ele morreria de qualquer forma. E a morte dele lá, 2000 anos atrás, tem o mesmo valor como se fosse hoje. Aleluia, Deus.
O que ele fez na família de Lázaro, ele fez na sua. E ele faz. E muitas vezes, irmãos, Jesus está pedindo algo para nós e nós estamos retendo. Coração endurecido. Então você e eu, irmãos, nada do que nós temos pode pagar. Então como é que nós pagamos? Nós não pagamos, irmão. Colocamos à disposição tudo que temos e somos. Glória a Deus, aleluia. Colocamos à disposição. Se Jesus precisar usar o nosso carro, irmãos, está à disposição? Se Jesus precisar usar a nossa casa, está à disposição? Aleluia. Se Jesus precisar usar o seu tempo, o seu precioso tempo, está à disposição? Se ele precisar do dinheiro que está no banco, está à disposição? Aleluia. Aleluia. Está entendendo? Maravilhoso. Abraão, irmãos, falou assim: tudo que eu tenho é teu, o que você quer? É o filho. Então é teu. Eu vou entregar. Ele não entregou porque Deus não permitiu. Não era o que Deus queria. Exatamente, é a fidelidade. Estou à disposição. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, Senhor, é teu. Faz de mim o que quiser. O que Maria disse, irmãos, quando o anjo apareceu? Senhor, eu não tenho marido, então não dá para dar filho para o Senhor, não. Foi o que ela disse. Ah, no teu ventre vai ser gerado aí o filho de Deus. Mas eu não tenho marido. Eu até poderia, mas ainda não casei. Se o Senhor esperar um pouquinho, dou o filho. O anjo falou: não, Maria, sobre ti descerá o Espírito Santo. O poder de Deus te cobrirá, e no teu ventre será colocado o Filho de Deus. Aleluia. Quando ela entendeu, ela falou: amém, Senhor, agora eu entendi. Então seja feito o que? Com vontade, o que o Senhor quiser. Está aqui o meu corpo. É tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho eu te ofereço. Então, irmãos, quando nós colocarmos à disposição de Deus tudo que somos, Deus também, irmãos, fica à nossa disposição. Aleluia. O problema é que nós queremos, mas não queremos dar. Queremos receber, mas não damos nada. E às vezes o pouco que damos, batemos no peito e achamos que é muito. Quando você achar que você fez muito, lembra daquela passagem que Jesus diz? Nós lemos aqui esses dias. Ele fala: olha, se você chegar do campo, se você chegar em casa, e aí o teu escravo que está no campo chegar, olha só o que Jesus vai dizer, irmãos. Você virar para ele: olha, senta aqui, deixa eu lavar os teus pés, você descansar. Ele está falando: é o teu escravo. Ele diz: não. Antes você virar para ele: olha, venha, lava os meus pés, prepara para mim algo de comer, e depois você vai fazer alguma coisa para você. E aí ele diz: esse servo aí, ele fez alguma coisa demais? Não, só fez o que foi mandado. Ele deveria olhar para ele mesmo, e Jesus está dizendo, e dizer: servo inútil eu sou, só fiz aquilo que me mandaram. Aleluia. Às vezes nós fazemos um pouquinho de nada, coisa mínima. Damos na nossa vida 10%, 5%, 15%, se nós dermos 100%, ainda não é nada. Mas nós ficamos barganhando e negociando com Deus, e achando que somos merecedores. Nós não somos merecedores de nada, mas Jesus, Ele é bom, irmãos, e a sua graça nos alcança. A resposta para um menino hoje foi assim: filho, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus disse que vai te abençoar. Ele falou. Falei: então agradeça a Deus e receba, porque você não merece nada mesmo, nem eu. Mas se Ele escolheu te abençoar, simplesmente receba. Nada do que nós viemos a fazer, irmãos, vai fazer com que viemos a merecer alguma coisa de Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, escolheu nos abençoar. Então receba. Receba. O que Deus tem feito na sua vida tem que servir como espelho para o mundo ver que Deus é bom. E você glorificar a Deus. Mas nós muitas das vezes negligenciamos. Então, irmãos, aqui Jesus, ele deu um ensino muito grande nesse culto que foi feito aqui para ele. Isso aqui foi um culto. Ele ensinou aqui que
nós devemos ter um coração aberto e voluntário, que nós devemos oferecer. Ele não vai fugir da morte, mas não é porque ele ia para a cruz, irmãos, ele não merecia as honrarias de alguém que iria morrer. E a Maria foi lá e ofertou. O Simão leproso abriu sua casa. Lázaro estava ali para honrá-lo. E as pessoas vinham de longe para ver quem era Jesus e para testificar do milagre que ele fez na vida de Lázaro. Então viemos servir a Deus, irmãos. O que Deus fez na sua vida, declara ao mundo. Quando alguém tiver numa oportunidade, diz: olha, Jesus me salvou do mundo. Jesus me curou de uma enfermidade mortal. Porque o seu testemunho vai edificar a vida de outros. Amém? Não era exatamente como eu gostaria, que a gente não faz como o Johnny falou esses dias, mas é como Deus me encaminhou aqui, nessa palavra. E se alguém nessa noite, eu sei que não tem, aqui nós temos apenas a irmã que está nos visitando, acho que é pela segunda ou terceira vez, né, irmão? Segunda vez, né? E tem um jovem, um rapaz, aqui, como é que é seu nome? Cleiton. Você já serve a Deus? Já serve a Deus? Não frequenta muito, mas já serve, está congregando? Mais ou menos? Então eu quero aproveitar a palavra de fazer um convite. Fazer um convite para você firmar os seus pés. Né? Às vezes a gente está indo, meio que não indo, mas Jesus quer que você faça com Ele uma aliança. Quer que você faça com Ele firma com Ele um concerto. Para se entregar de verdade, de corpo e alma. Oferecer tudo que você é, não uma parte apenas. Porque eu tenho certeza que Deus tem uma obra na sua vida e não é pequena. Mas a Bíblia diz que nós devemos abrir mão do mundo e da nossa vida para poder ter uma vida com Cristo. Então, não sei se você está congregando em algum lugar, está membro, você disse que está indo mais ou menos, mas eu quero te fazer um convite. Não estou falando para você congregar aqui. Se você está indo em algum lugar, eu quero te fazer um convite para que você faça uma aliança com Deus e lá onde você está, você firme os seus pés e que você se lembre. Se você não é batizado, que você se batize. Se você não está firme, exatamente, se você não está firme lá e você sentir desejo de ficar aqui, você é muito bem-vindo. Amém? Mas eu tenho certeza que Jesus, Ele quer fazer na sua vida algo diferente, algo maior. Aleluia, Deus. Que você venha testemunhar e não só apenas ouvir os testemunhos. Aleluia. Que Deus vai fazer de você um pregador, um cantor, um músico, um instrumento na mão dele. Eu tenho certeza que é a vontade de Deus. Eu só preciso que você diga amém, Senhor. Assim como Maria falou: eis-me aqui, faça o que o Senhor quiser da minha vida. Amém? Se você quiser fazer e renovar essa aliança com Deus, quiser vir aqui na frente e orar, você vem aqui, nós vamos orar. Não quero te constranger, tá bom? De maneira nenhuma. Mas é o nosso dever, né? Convidar e fazer com que você tenha a oportunidade diante da igreja. A Bíblia diz que aquele que declarar Jesus diante de todos, Jesus o recebe, também declarará naquele dia. Aleluia. E você faz parte deste corpo, amém? Então se você quiser vir agora, pode vir. Se quiser vir até o final do culto, fica à vontade. Você quer vir? Nós vamos só orar por você. Amém? Glória a Deus. Olha o Bruno, olha o Bruno. Nós vamos orar pelo Cleiton. Aleluia. Você já recebeu Jesus? Já congrega? Várias vezes. Você já é batizado? Não é? Você está querendo? Quer fazer uma aliança com Cristo? Entregar a sua vida para Ele? Dizer, a partir de hoje, eu não sou mais quem eu era. Não faço mais o que eu quero. Você vai pedir a Deus que Ele vai te guiar. E eu vou te explicar uma coisa. Não existe uma receita. É Deus que vai te guiar. Mas a igreja está aqui. Se você quiser aprender, se você quiser cultuar, se você quiser participar, a igreja está aqui e nós, no que pudermos, vamos te ajudar a caminhar nesse caminho de Cristo. Mas depende de você. Então, se você quiser hoje, aí nós costumamos dizer
que levantamos as nossas mãos, declarando Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Você declara? Glória. Amém, irmãos. É isso. Nós vamos orar pelo Cleiton. Ele, a partir de hoje, ele é um servo de Deus. Ele faz parte da igreja de Cristo. E se Jesus voltar agora, ele vai direto para a glória. Amém? Vamos orar por ele? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, está aqui o Cleiton, Pai. O Senhor o conhece, ó Pai, sabe, ó Pai, aleluia, da sua vida. Como ele é, ó Pai, aleluia, onde ele mora, ó Pai, aleluia, quem é a sua família, ó Pai. Nós ainda não o conhecemos, ó Pai, mas o Senhor sabe. Está aqui, ó Pai, declarando, ó Pai, aleluia, diante de todos, ó Pai, ao teu Filho amado Jesus, ó Pai, como Salvador da sua vida. E eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, tome ele em tuas mãos. Derrama sobre ele teu Espírito Santo. Venha regenerar, ó Pai, aleluia, sua vida. Meu Deus, que ele venha ser guiado por ti, ó Pai, tome ele em tuas mãos. Guia ele, ó Pai, a cada dia. Meu Deus, venha falar com ele a cada dia, ó Pai. Venha, ó Pai, em nome de Jesus, confirmar essa aliança, ó Pai, na vida dele. Meu Deus, que através dele, ó Pai, aleluia, sua família venha ser abençoada. Que através dele, ó Pai, seus vizinhos venham ser abençoados. Que através dele, ó Pai, aleluia, o Senhor venha receber glória e honra, ó Pai, aleluia, daqueles que possam dizer, ó Pai, aleluia, ali está alguém que Deus transformou. Ali está alguém que Deus modificou a sua vida, ó Pai. Então, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, aleluia, a vida dele, ó Pai, nas tuas mãos. Ele é teu, ó Pai, guarda e livre ele de todo mal. Venha abençoar, ó Pai, aleluia, os seus passos. Em nome de Jesus, ó Pai, aleluia, para a glória e honra do teu nome santo, ó Pai. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a igreja e ao Cleiton. A paz do Senhor. Amém? A partir de hoje é assim que você cumprimenta. A paz do Senhor Jesus. Amém? Eu já gostei de ti, rapaz. Deus abençoe. Amém? Hã? Eu era também. A primeira vez que me deram o microfone para falar na frente, eu quase enfiei ele no bolso, de tanto que eu enrolava o fio. Mas Jesus foi trabalhando e ele vai trabalhando e eu tenho certeza que Deus vai te usar. Amém? Deus vai fazer de você um instrumento na mão dele, para a glória dele. E aí vem aqui. Amém. Glória a Deus. Foi Jesus que te trouxe. Amém? A paz do Senhor, pode sentar lá nesse lugar, tá bom? Glória a Deus. Não sabe, Paulo, irmãos. A glória de Deus, amém?